Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos de volta para o seu programa semanal de saúde, recheado de dicas. Hoje, sábado, 2 de março de 2024, ouviremos a reflexão com o pastor Emerson, a continuação do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o fígado e dará uma receitinha com relação a este tema. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Princípios Educacionais, receberemos mais orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais este sábado. Semana passada, conversamos um pouquinho sobre Moisés, sobre a sua trajetória. Ele queria regressar para ver o povo. Deus lhe deu poderes para poder falar com o faraó. Arão estava junto com ele. E agora, estamos mais um passo à frente no capítulo 5 agora. E foi interessante o momento em que Moisés e Arão foram falar com o faraó. Vamos ler? Êxodo capítulo 5 diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas? Meus queridos, a vida não é fácil. O povo estava ali agora já, povo cativo, estava ali como escravo no Egito. Agora este faraó não conhecia mais a José, nem sabia da história de José, por isso também não conhecia o Deus verdadeiro, o nosso Deus, aquele que fala na sarça ardente, que abre o mar vermelho e que faz tantas maravilhas na tua vida e na minha. E agora este faraó desafia: Quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Eu trago isso para os nossos dias. Talvez você, algumas vezes, alguém já chegou para você e, sendo responsável por Deus, chegou para você e disse: Olha, Deus tem um plano na tua vida. Mas você talvez ignorou essa fala, ignorou esse chamado. E olha, eu tenho certeza que você, se você não seguiu, não ouviu a voz do Senhor, você teve muitos problemas. Deus, ele tem um plano especial para mim e para você. Deus tem um plano especial para todos os seus filhos. Não importa se essas pessoas querem servir a Deus ou não. O plano especial é um plano de vida eterna, é um plano de salvação, de sair deste planeta cheio de pecado, cheio de tristezas, cheio de angústia, para uma vida eterna sem pecados,
sem morte, sem dor, sem as coisas que nos afligem aqui. É complicado. Deus me fez também um chamado. Eu tinha apenas 12 anos de idade, Deus me chamou para ser servo dele, para ser um pastor na igreja dele. Eu, naquele momento, fui falar aos meus pais, mas eles não me deram muita bola. E meu irmão, que é mais novo, fez a mesma coisa. E eles, nossa, esse você é nosso filho, pastorzinho. E eu falei, nossa, se meus pais não creem, como é que eu vou ser, né? Se eles mesmos já dizem que eu não vou ser. Então, eu desisti da ideia. Mas olha que essa chamada de Deus nunca foi abandonada no meu coração. Deus continuou trabalhando na minha vida. E aos 36 anos de idade, eu fui fazer a faculdade de teologia para poder ser pastor desta igreja. Demorei bastante, né? Um bom tempo até as coisas se acertarem, até a mente ouvir novamente a voz de Deus. É complicado. Nós somos pecadores e sabemos fazer muito bem o que é errado. Mas o que é bom, nós temos muita dificuldade. Dificuldade em fazer o que é bom. Por isso, precisamos de Deus, precisamos da palavra de Deus para que a gente possa se aproximar mais dele. Olhar para as coisas do bem, esquecer as coisas do mal, deixar de lado essas coisas que maltratam a nossa mente, o nosso coração, maltratam a nossa família, maltratam o nosso corpo. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa dizer pra gente. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Até uma criancinha, quando ainda é de poucos meses, ou talvez de um ano e pouquinho, e ela dá um tapa no rosto do seu pai, ela sabe que ela está fazendo errado. Ela sabe. Mas a vida é assim. Nós desde pequenos somos maldosos. Sabemos fazer o que é errado, mas aquilo que é certo temos grande dificuldade. O que eu clamo para você hoje é o seguinte: faça de tudo para estar ao lado do Senhor. Faça tudo o que é certo para que você não venha se arrepender no futuro. Faça tudo o que é do bem e pode ter certeza que aqui mesmo você já vai ter muitos retornos bons. Faraó negou a Deus, dizendo que não conhecia, mas ele conhecia. Ele sabia quem era o Deus Criador. Mas ele queria ali impor a sua força, impor os seus desejos. E para piorar a situação do povo de Israel que estava ali preso, ele agora não traz mais a palha para o povo fazer os tijolos. Agora o povo ia ter que ir lá buscar a palha no campo para poder agora fazer o tijolo. E eles iam exigir a mesma quantidade de tijolos diária. Eles iam continuar exigindo os mesmos números. Olha a maldade desse faraó. Ele sabia que estava sendo mau. Ele sabia que estava sendo perverso. Mas ele tem o prazer de fazer o que é errado. Nós temos o prazer de fazer o que é errado. Você muitas vezes sabe que beber álcool não é certo. Não faz bem para nós. Existe uma estatística no Brasil que a maioria das separações é por algum tipo de droga. Ou álcool, ou outras drogas, ou cigarro. E este álcool está relacionado ainda à agressão das mulheres, agressão aos filhos. É muito triste, mas tem pessoas que brincam. Os acidentes graves de carro são todos por ingestão de álcool ou de moto, a mesma forma. Então, parece ser lícito, né? A legislação brasileira permite, mas eu diria para você, não caia nessa cilada. Fuja do álcool. Não beba nem uma cervejinha, não beba. Isso vai fazer mal para o teu corpo, para a tua mente e também para a tua convivência com os teus familiares. Fuja disso. Eu sei que precisa de um esforço muito grande para deixar de fumar, para deixar de usar qualquer outras drogas. Você precisa se esforçar muito. Mas eu digo para você, se você estiver com Deus, você consegue. O que a gente precisa a cada dia é se aproximar de Deus para termos mais forças para fazer o que é bom. O próprio jovem rico disse que Jesus era bom, e Jesus disse que só tinha um que era bom, que era Deus. É isso mesmo. Nós não conseguimos ser bons, mas quando estamos possuídos do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos fazer coisas boas, conseguimos melhorar a nossa vida.
E como é que nós encontramos isso na palavra de Deus, na Bíblia? E é por isso que toda semana eu digo para você, vai ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Busque a Bíblia. Leia todo dia um capítulo e em 2 anos você vai conseguir ler a Bíblia todinha. Olha que interessante. Um capítulo por dia, 2 anos e você leu todinha a Bíblia. Deus continue te abençoando. Que você possa estar pronto o dia que Ele voltar. Que você possa ser uma pessoa melhor no dia de hoje. Não deixe para amanhã. Faça coisas boas. Ame as pessoas. Diga às pessoas que você as ama. Eu agora mesmo voltei aqui de um velório. E a gente vê o desespero das pessoas. Aquelas pessoas que não amaram aquele ente querido que descansou, elas ficam desesperadas. Mas as pessoas que amaram, fizeram tudo o que podia para o bem-estar daquela pessoa, elas estão tranquilas. Até choram, mas por saudade. Por isso eu digo para você, se você tem vida e ama as pessoas, ame as pessoas enquanto elas estão do teu lado. É esse momento que você tem que amar essas pessoas. Diga para elas o quanto você as ama. Diga para elas o quanto elas são importantes para você. E outra coisa, se você não ouve que alguém te ama, é porque você também não fala. Quem não fala que ama, não ouve também ser amado. Deus te abençoe. Tenha um feliz restante dia de sábado e uma boa semana para você e para sua família. Um abraço, fique com Deus. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre os alimentos que fazem muito bem para nosso fígado. Vocês sabiam que a alcachofra aumenta a secreção de bilis e melhora sua excreção para o intestino? Alivia o gosto ruim da boca e a digestão pesada devido ao mau funcionamento da vesícula? Então, a alcachofra é um autêntico limpador do fígado. Graças à cinarina que contém, aumenta a produção de bilis e favorece sua eliminação, o que descongestiona e desinflama o fígado. Com a bilis, são eliminadas muitas toxinas filtradas pelo fígado, o que contribui para potencializar o funcionamento limpador desse órgão. Sabiam que a alcachofra e a cebola se potencializam mutuamente para desinflamar o fígado? Então, agora eu vou passar para vocês um caldo que tem as seguintes propriedades: protetor hepático, colerético, digestivo, baixa o nível de colesterol, alcalinizante e diurético. Eu sei que está um pouquinho quente, mas podem deixar esfriar e tomam ele bem frio, que o importante é a ação que vai ter no nosso corpo. Então, anota ali. 2 alcachofras. Usar tanto as folhas externas quanto o talo e as folhas internas da planta. Uma cebola média, 2 colheres de suco de limão e 1 litro de água. Separar as folhas exteriores das alcachofras, o talo e algumas de suas folhas internas. A parte central pode guardar para ser cocida depois. Descascar e picar a cebola, ferver tudo de 10 a 15 minutos em fogo lento, em panela tampada. Coar para se obter o caldo, adicionar o suco de limão e tomar de 1 a 3 xícaras por dia, para poder ter um fígado bem depurado. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Entregou-se Jesus Cristo por nós? Foi um grande preço pago pela nossa redenção? É mesmo verdade que não somos de nós mesmos? É real que todas as faculdades de nosso ser, nosso corpo, espírito, tudo quanto possuímos e tudo quanto somos pertencem a Deus? Certamente sim.
E ao compreendermos isto, sob que obrigação esse fato nos coloca para com o Senhor, de conservar-nos naquelas condições em que o possamos honrar na terra, em nosso corpo e em nosso espírito, que lhe pertencem. A recompensa da santidade. Cremos, sem nenhuma dúvida, que Cristo está para vir em breve. Isto não é uma fábula para nós, é uma realidade. Não temos dúvida, nem por anos temos duvidado uma só vez de que as doutrinas que hoje mantemos sejam verdade presente e de que nos estamos aproximando do juízo. Estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Então o refinador não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isto deve ser feito nestas horas da graça. É agora que esta obra deve ser feita por nós. Achamo-nos agora na oficina de Deus. Muitos de nós somos pedras rústicas da pedreira. Ao apoderar-nos, porém, da verdade de Deus, sua influência nos afeta, eleva-nos e tira de nós toda imperfeição e pecado, seja de que natureza for. Assim, estamos preparados para ver o Rei em sua beleza e unir-nos afinal com os puros anjos celestes no reino da glória. É aqui que esta obra tem de ser efetuada por nós, aqui que nosso corpo e espírito devem ser habilitados para a imortalidade. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. As escolas dos profetas. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Todas as vezes que em Israel foi posto em prática o plano divino de educação, seus resultados testificaram de seu autor. Mas em muitíssimos lares o ensino designado pelo céu, bem como os caracteres por ele desenvolvidos, eram igualmente raros. O plano de Deus não se cumpriu senão parcial e imperfeitamente. Pela incredulidade e desconsideração às orientações do Senhor, os israelitas cercaram-se de tentações que poucos tinham poder para resistir. Estabelecendo-se em Canaã, não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. O seu coração não era reto com Deus, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles a sua cólera. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Pais e mães em Israel tornaram-se indiferentes às obrigações para com Deus, indiferentes às obrigações para com os filhos. Pela infidelidade no lar, influências idólatras fora, muitos dos jovens hebreus recebiam uma educação que diferia grandemente da que Deus projetara para eles.
Aprenderam os caminhos dos gentios. Para defrontar este mal crescente, Deus providenciou outros meios como auxílio aos pais na obra da educação. Desde os primeiros tempos, os profetas eram reconhecidos como ensinadores divinamente designados. Na mais alta acepção da palavra, o profeta era alguém que falava por direta inspiração, comunicando ao povo as mensagens que recebera de Deus. Mas esse nome também era dado àqueles que, embora não fossem diretamente inspirados, eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. Para a preparação de tal classe de ensinadores, Samuel, pela direção do Senhor, estabeleceu as escolas dos profetas. Estas escolas se destinavam a servir como uma barreira contra a corrupção prevalecente, a fim de prover a necessidade intelectual e espiritual da juventude e promover a prosperidade da nação, dotando-a de homens habilitados para agir no temor de Deus como dirigentes e conselheiros. Para tal fim, Samuel reuniu grupos de moços piedosos, inteligentes e estudiosos. Foram eles chamados os filhos dos profetas. Enquanto estudavam a palavra e as obras de Deus, seu poder vivificante despertavam-lhes as energias da mente e da alma, e os estudantes recebiam sabedoria do alto. Os instrutores não só eram versados na verdade divina, mas tinham pessoalmente gozado comunhão com Deus e obtido concessão especial de seu espírito. Desfrutavam o respeito e a confiança do povo, tanto pelo seu saber como pela sua piedade. No tempo de Samuel havia duas destas escolas, uma em Ramá, a terra natal do profeta, e outra em Kiriat Jearim. Em tempos posteriores, outras foram estabelecidas. Os alunos destas escolas mantinham-se com o seu próprio trabalho de cultivar o solo ou com alguma ocupação mecânica. Em Israel não se considerava isso estranho ou degradante. Na verdade, considerava-se pecado permitir que as crianças crescessem na ignorância do trabalho útil. Todo jovem, fossem seus pais ricos ou pobres, era instruído em algum ofício. Mesmo que devesse ser educado para os místeres sagrados, um conhecimento da vida prática era considerado essencial à maior utilidade. Muitos dos professores também se mantinham pelo trabalho manual. Tanto nas escolas como nos lares, grande parte do ensino era oral. Todavia, os jovens também aprendiam a ler os escritos hebraicos. E os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento eram abertos ao seu estudo. Os principais assuntos nos estudos destas escolas eram a lei de Deus, com as instruções dadas a Moisés, história sagrada, música sacra e poesia. Nos registros da história sagrada acompanhavam-se os passos de Jeová. Eram referidas as grandes verdades apresentadas pelos tipos no serviço do santuário, e a fé apegava-se ao objeto central de todo aquele sistema cerimonial, o Cordeiro de Deus que deveria tirar o pecado do mundo. Alimentava-se um espírito de devoção. Não somente se ensinava aos estudantes o dever da oração, mas eram eles ensinados a orar, a aproximar-se de seu Criador e ter fé nele, compreender os ensinos de seu espírito e aos mesmos obedecer. O intelecto santificado tirava do tesouro de Deus coisas novas e velhas, e o Espírito Divino era manifesto na profecia e no cântico sagrado. Estas escolas se demonstraram um dos meios mais eficazes para promover aquela justiça que exalta as nações. Muitos auxiliaram a lançar os fundamentos da maravilhosa prosperidade que distinguiu os reinos de Davi e Salomão. Os princípios ensinados nas escolas dos profetas eram os mesmos que modelavam o caráter de Davi e orientavam sua vida. A palavra de Deus era o seu instrutor. Pelos teus mandamentos, disse ele, alcancei entendimento. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos. Foi por isso que, ao ser em sua juventude chamado ao trono por Deus, declarou o Senhor ser ele varão conforme o meu coração. Vêem-se também no princípio da vida de Salomão os resultados do método divino de educação. Salomão, em sua mocidade, fez para si a mesma escolha que fizera Davi. Acima de todo o bem terrestre, ele pediu do Senhor um coração sábio e entendido. E o Senhor lhe deu não somente aquilo que pedira, mas também o que não solicitara, riquezas e honras.
A capacidade de seu entendimento, a extensão de seu saber, a glória de seu reino, tornaram-se a maravilha do mundo. Nos reinos de Davi e Salomão, Israel atingiu o apogeu de sua grandeza. Cumprira-se a promessa feita a Abraão e repetida por intermédio de Moisés. Se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. Mas no meio da prosperidade emboscava-se o perigo. O pecado dos últimos anos de Davi, conquanto arrependido sinceramente e dolorosamente castigado, acoroçoou o povo na transgressão dos mandamentos de Deus. E a vida de Salomão, depois de uma manhã de tão grandes promessas, obscureceu-se na apostasia. O desejo de poderio político e engrandecimento próprio determinou a aliança com nações gentílicas. A prata de Társis e o ouro de Ofir eram procurados com sacrifício da integridade e atraiçoamento de santos legados. A associação com idólatras e casamento com mulheres gentias corromperam sua fé. As barreiras que Deus erigira para a segurança de seu povo foram assim derribadas e Salomão entregou-se ao culto dos falsos deuses. No cume do Monte das Oliveiras, defrontando o templo de Jeová, erigiram-se gigantescas imagens e altares para o culto das divindades gentílicas. Repelindo a aliança com Deus, Salomão perdeu o domínio de si mesmo. Embotou-se sua delicada sensibilidade. Mudou-se aquele espírito consciencioso e polido do início de seu reino. Orgulho, ambição, esbanjamento, condescendências produziram frutos de crueldade e extorsão. Aquele que tinha sido um governante justo, compassivo e temente a Deus, tornou-se tirano e opressor. Aquele que na dedicação do templo havia orado para que o coração de seu povo fosse integralmente dado ao Senhor, tornou-se seu sedutor. Salomão desonrou-se, desonrou a Israel e desonrou a Deus. A nação de que ele tinha sido o orgulho acompanhou-o. Apesar de que se arrependesse mais tarde, seu arrependimento não evitou que colhessem o mal que havia semeado. A disciplina e o ensino que Deus designara a Israel fariam com que eles, em toda a sua maneira de viver, diferissem do povo de outras nações. Esta peculiaridade, que deveria ser considerada como privilégio e bênção especiais, foi mal recebida por eles. A simplicidade e moderação essenciais para o mais alto desenvolvimento procuraram substituir pela pompa e condescendência própria dos povos pagãos. Serem como todas as nações era a sua ambição. O plano divino para a educação foi posto de lado e expoliada a autoridade de Deus. Com a rejeição dos caminhos de Deus e sua substituição pelos dos homens, começou a subversão nacional de Israel. E assim continuou até que o povo judeu se tornou presa das mesmas nações cujas práticas haviam escolhido seguir. Como nação, os filhos de Israel não conseguiram receber os benefícios que Deus desejava dar-lhes. Não souberam apreciar o seu propósito nem cooperar em sua execução. Mas, conquanto indivíduos e povos possam assim separar-se dele, seu propósito para os que nele confiam é inalterável. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Conquanto haja diferentes graus de desenvolvimento e manifestações diversas de seu poder para atender às necessidades dos homens nas várias épocas, a obra de Deus em todo o tempo é a mesma. O Mestre é o mesmo. O caráter de Deus e seu plano são os mesmos. Com ele não há mudança nem sombra de variação. As experiências de Israel foram registradas para nosso ensino. Tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Para nós, bem como para o Israel antigo, o êxito na educação depende da fidelidade em executar o plano do Criador. A união com os princípios da palavra de Deus traz-nos-á tão grandes bênçãos como teria trazido ao povo hebreu.
Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.